Depois de amanhã, é isso mesmo? Vai ter culto normal, no horário normal. Venham e tragam sua família e sejam abençoados, em nome de Jesus. Agora eu quero trazer aqui, quero convidar aqui o grande homem de Deus, o futuro quase raspando na trave, só falta um pouquinho, o pastor Zé Nilton. Vamos recebê-lo ele com uma salva de palmas para Jesus. Esse futuro, o pastor Zé Nilton, faz tempo que é futuro e nunca foi ordenado. Vou ordenar ele, pastor de Assis. Amém? Estende suas mãos para cá, vamos orar pelo homem de Deus. Pai amado, nós te pedimos aqui, em nome de Jesus, que tu possa abençoar a vida do Zé Nilton, que tu, Senhor Deus, mais uma vez possa usá-lo. Senhor Deus, que tu guarde a casa dele, que tu guarde a esposa, filho. Senhor Deus, em nome de Jesus, que tudo que for dele, Deus, tu guarde. E que essa palavra, Senhor Deus, que tu entregou nas mãos dele, que ela possa, Senhor Deus, mais uma vez, vir transformar as nossas vidas. Que seja uma palavra, Senhor Deus, de esperança. Que seja uma palavra, Senhor Deus, de renovação. Que seja, Senhor Deus, uma palavra de cura para aqueles que precisam. Que seja, Senhor Deus, uma palavra vinda diretamente do teu trono. E que possa falar, Senhor Deus, conosco de uma maneira sobrenatural. Protege o teu filho, coloca a tua cerca protetora em torno dele, guarda ele, em o nome de Jesus, amém. E mais uma salva de palmas para Jesus. Mais? A paz do Senhor, igreja. Amém. Certo. Quem vai cear com a família aqui depois do culto? Levanta a mão. Amém. Para eu conhecer o povo, quem ainda não é batizado nas águas? Levanta a mão. Tem 2, 3, 4. Amém. Vamos aqui. Eu tentei fugir do tema Natal e aniversário de Jesus, mas não consegui. Mas, apesar disso, eu acho que vocês vão ser bem alimentados com a palavra do Senhor hoje. Nós sabemos que essa não é a data correta, a data exata do aniversário de Jesus. E há algumas pistas, vamos dizer assim, para a gente confirmar isso. Por exemplo, quando Jesus nasceu, estava havendo lá em Israel um recenseamento. E aí Maria e José estavam indo para Belém, que era sua cidade natal, porque o recenseamento da época tinha que ir na sua cidade natal, e lá eles pegavam todos os dados, nome, quantidade de filhos, de animais. E José estava indo para lá. E o mês de dezembro, em Jerusalém, é um mês muito frio, chega até nevar. Então, é muito pouco improvável que esse recenseamento fosse feito no mês de dezembro. Outra, a Bíblia diz que os pastores estavam com seus rebanhos nas pastagens. Muito pouco improvável de rebanho estar nas pastagens no inverno, eles estão confinados. Então, provavelmente o recenseamento e o nascimento de Jesus aconteceu no verão, no mínimo primavera, que ali vai entre fevereiro, março, até agosto. Os historiadores dizem que março, abril seria os meses mais prováveis de Jesus nascer. Então nós sabemos que não é a data exata. Sabemos também que o modo de comemorar o nascimento de Cristo também não é o ideal, porque hoje a nossa sociedade comemora com figura do Papai Noel, com figura de consumismos, de troca de presentes. Essas trocas de presentes em si já virou algo que atrapalha no bolso. Eu vejo várias famílias dizendo: era melhor não ter troca de presente, porque eu não quero nem ganhar e não quero nem dar, porque se gasta muito dinheiro.
Então essa não é a forma de comemorar, não é a forma correta. Então virou consumo, virou venda, virou comércio, e o papel principal não virou Jesus. Então, eu não sei um percentual, chutar um percentual aqui, mas você pode ver nas ceias, a grande maioria, se não for família cristã mesmo, não se fala de Jesus. Eu fui para a ceia mesmo, a minha ceia foi ontem com minha família, e lá não se falou de Jesus. Para não dizer que não se falou, no final, rezaram Pai Nosso e Ave Maria, e acabou. Foi mesmo. Então, não é o jeito correto. Mas o certo é que Jesus nasceu. Independente da data, Jesus nasceu, e o mundo foi dividido em antes do nascimento dele e depois, antes de Cristo e depois de Cristo. Só aí nós já conseguimos imaginar a importância do seu nascimento. Só em ter sido dividido o mundo em antes dele e depois dele, já se dá para calcular o tamanho da importância que esse nascimento trouxe para todo mundo. Obrigado, minha irmã. Tá, obrigado. Então ele trouxe ensinamentos que nunca haviam sido dados. Ele fez milagres que nunca antes haviam sido feitos. Ele deu um amor que nunca antes havia sido dado. Ele viveu sem pecado, algo que nunca tinha acontecido antes, e nem vai acontecer depois, a não ser na glória, quando a gente estiver na glória. Então o mundo foi dividido por essa pessoa, que se fez carne. João diz que ele desceu do céu, era Deus e se fez carne. Por isso precisamos falar dele. Se fosse um aniversário qualquer, de qualquer pessoa, membro aqui da igreja ou não, quando a gente vai para a festa dele, são só elogios. Diz que a pessoa é boa, o que ela fez, as características boas. Imagine de Jesus, esse homem sem pecado. Já que o mundo resolveu comemorar nessa data, vamos falar dele. Vamos falar dele, vamos falar as coisas boas que ele fez. Aliás, as melhores coisas que já foram feitas por esse mundo. Então, nesse culto de hoje, nós vamos ver um pouco sobre o nascimento de Jesus. Ver lá na Bíblia as passagens e ver o que Deus fala com a gente hoje. Então, nós vamos ver isso e ver que isso alterou a história da humanidade e a história de algumas pessoas. A história da humanidade, porque, como eu já disse, antes dele e depois dele. E a história de algumas pessoas, porque até hoje, pessoas que o aceitam como único, suficiente, eterno Salvador, são mudados. Como disse o pastor de Assis aqui no começo, quando a pessoa aceita Jesus, ela está nascendo também. A Bíblia fala do novo nascimento. Então Jesus nasceu para que a gente nasça também. Ele nos deu essa oportunidade. E vamos começar vendo as profecias do nascimento de Jesus. Mas vamos ver só duas. E aqui eu escolhi as duas que eu considero mais importantes. Em Isaías 7,14, diz que, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Aqui vemos dois aspectos interessantes. Diz que ele nasceria de uma virgem, e o seu nome seria Emanuel. Nascer de uma virgem já revela a identidade de Jesus como filho de Deus. Ele nasceria de uma virgem, seria concebido pelo Espírito Santo, não teria um pai terreno. Isso mostrando para todo mundo que ele é o Filho de Deus. E assim ele ficou conhecido. Além disso, esse fato remete para o nosso nascimento também em Deus. Como eu disse aqui, quando a gente aceita Jesus como um único, suficiente, eterno Salvador, nós nascemos de novo. Assim como Jesus nasceu em Maria, de Deus,
concebido pelo Espírito Santo, todos nós precisamos nascer em Deus, concebidos também pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ao nascer de novo, o nosso espírito é reavivado, é religado ao de Deus, e isso só acontece com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em templo imundo. Então, quando aceitamos a Jesus, nosso templo, nosso corpo, nossos pecados são perdoados, e o Espírito Santo faz morada em nós, nosso espírito reaviva, nós nos ligamos novamente a Deus. Então, do mesmo modo que Jesus nasceu em espírito, nós também precisamos nascer em espírito e em verdade. Quando ele disse para Nicodemos, ele disse que é preciso nascer da água e do Espírito. E é isso que acontece quando a gente entrega a vida para Jesus. João 3,5 vai falar isso. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus foi o primeiro a fazer isso. Ele nasceu concebido pelo Espírito Santo. E isso mostra que no futuro, lá na frente, nós precisaríamos também nascer pelo Espírito Santo. Já que nós temos um pai e uma mãe terrena, biológica, para se filiar ao Pai do céu, nós precisamos possuir o seu Espírito, a sua identidade, nascer de novo. E o segundo aspecto que diz é que seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. E esse foi um dos propósitos do seu nascimento: religar o homem a Deus, trazer Deus novamente para próximo do homem, que isso foi quebrado no jardim do Éden com Adão. Então, quando Jesus nasce, Deus conosco novamente, Deus novamente perto de nós. E aí não é mais o Deus de Isaac, Abraão, de Jacó, agora é o Deus conosco, é o nosso Abba Pai. Passamos a chamar Deus de Pai por intermédio de Jesus. Passamos a ter essa comunhão de novo com Deus por intermédio de Jesus. Por isso que seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Naquela época o nome tinha muito significado, e o significado foi justamente esse. O nome era a característica da pessoa, e a característica de Jesus é essa: Deus conosco, Deus próximo da gente, Deus religado novamente, Deus nos dando novamente ao acesso que foi quebrado lá no jardim do Éden. A segunda profecia que nós vamos ver antes do nascimento de Jesus é a de Isaías 9,6, que diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aqui a gente poderia falar de cada uma das características dele. Maravilhoso, Conselheiro, ele disse que iria para o Pai, mas mandaria para a gente um outro Consolador, um outro Conselheiro, um outro advogado, que é o Espírito Santo. Poderíamos falar da característica dele ser um Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Mas aqui nós vamos nos atentar que diz que o principado está sobre os seus ombros. Tudo que foi feito na terra, no céu, debaixo da terra, está sobre o principado de Jesus Cristo. Ele tem o governo sobre todas as coisas. Ele tem isso por direito. A Bíblia diz em Atos 10:38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O próprio Deus entregou esse principado a Jesus, o próprio Deus ungiu Jesus. Então todo o principado está sobre os ombros de Jesus. Se você quiser vencer o diabo, o mundo, se você quiser vencer suas lutas, o caminho mais fácil é Jesus Cristo, porque ele tem o poder sobre tudo. Andou sobre as águas, tem poder sobre a natureza. Curou a lepra, tem poder sobre as enfermidades. Ressuscitou os mortos, tem poder sobre a vida e sobre a morte. Expulsou os demônios, tem poder sobre os principados do diabo.
todo o poder está no nome de Jesus, e nós precisamos tomar posse disso. Depois de ter sido profetizado o nascimento dele, enfim, Jesus vem ao mundo, o Verbo se faz carne. Só que ele precisou vir, ser criado por uma família. E aqui eu abro um pequeno parênteses. Por que que ele veio numa família de Maria e José? Primeiro, porque eles eram judeus. Deus separou o povo judeu principalmente para que seu filho viesse ao mundo. Porque antes o povo era muito idólatra, não adorava o Deus invisível, não adorava o Deus. E aí ele separou um povo, criou as leis, preparou tudo para que seu filho nascesse no meio desse povo, que viesse adorar só ele. Porque Jesus não poderia pecar. Já pensou Jesus nascendo numa família idólatra? Ia passar no mundo, já ia pecar. E segundo, José era da descendência de Davi, e também foi profetizado que Jesus viria da descendência do rei Davi. E lá em Mateus 1, 19 a 25 diz assim: então José, seu marido, como era justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Aqui eu queria destacar a justiça de José. A Bíblia diz que José era um homem justo. Então José, seu marido, como era justo, não queria infamar e intentou deixá-la secretamente. Olha o que aconteceu com José. José recebe a notícia que a sua noiva está grávida. Ele poderia tomar duas atitudes. Uma, a que a maioria faria, que é entregá-la para ser apedrejada. Porque a mulher adúltera era apedrejada na época. E ele podia pensar: eu não conhecia essa mulher ainda, não tive relações, ela está grávida, precisa morrer, é digna de morte. Só que a Bíblia diz, por ele ser justo, ele não queria infamar e pensou deixá-la secretamente. O que que José ia fazer? Bem, eu não concordo com o que ela fez, mas eu não vou matá-la. Eu vou deixá-la do jeito que está, ela que cuide do filho dela, e eu vou tocar a minha vida. Tentou deixá-la secretamente. Só que no seu sonho apareceu um anjo do Senhor dizendo: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está foi gerado pelo Espírito Santo. E José, acordando do sonho, recebeu Maria. E a Bíblia diz no final que ele não conheceu Maria até dar à luz o seu primogênito. E mais na frente nós vamos ver os irmãos de Jesus. Aqui a Bíblia diz que não conheceu até dar à luz. Depois que deu à luz, conheceu e teve filhos. Mas nós não vamos entrar nisso agora. Vamos falar da justiça de José. A Bíblia diz em Salmos 37, 25: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele sempre é generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. E isso aconteceu com José.
E isso acontecerá com nós se formos justos. Mas a nossa justiça não vem de nós mesmos, porque a Bíblia diz que nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Então, como eu posso ser justo? Se eu estiver debaixo de Jesus Cristo. Ele é justo e Ele me faz justo, Ele me justifica. Mas José aqui nessa época, que ainda não tinha Jesus, ele cumprindo a justiça na lei e na sua bondade, a Bíblia diz que não vê o justo desamparado, e assim ele mesmo não foi desamparado. Quando Jesus nasceu, recebeu benefícios. Quando procuraram matar Jesus, ele fugiu para o Egito, recebendo também favor de Deus. Seus filhos foram abençoados. E por aí vai. Então, há a profecia. Maria e José recebem a profecia, recebe Jesus. É profetizado pelo profeta Miqueias que ele nasceria em Belém. Há o censo e eles vão para Belém. E Jesus nasce numa manjedoura. Em Lucas 2,7 diz que não havia lugar para eles na hospedaria. E aqui eu aprendo o seguinte: Jesus não era pobre. Ele só não foi para um hotel, para uma hospedaria, porque estava lotado por conta do recenseamento. Então, como eles chegaram na cidade e não tinham onde ficar por causa do recenseamento, porque se tivesse vaga eles ficariam nas hospedarias, eles procuraram algum lugar para ficar, para passar a noite, e também porque Maria já sentia as dores de parto. Então eles ficaram num estábulo, e ele nasce numa manjedoura. Mas repito, José ele era carpinteiro, uma profissão excelente até nos dias de hoje. Imagine naquela época, o conhecimento que o carpinteiro tinha naquela época era quase de exclusividade. Poucas pessoas sabiam fazer essa arte. Então José era remunerado por isso e tinha posses. Fora isso, quando Jesus nasceu, ele recebe muitas bênçãos, tanto materiais como bênçãos espirituais. Pastores indo lá. Vejam só essa parte dos pastores, está em Lucas 2, do 8 ao 18. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Olha só, não pode ser em dezembro, porque eles estavam no campo, diz a Bíblia. Pastores que estavam no campo e guardavam durante a noite o seu rebanho. Na época de dezembro o rebanho está guardado. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Isso aqui me salta aos olhos. Apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura.
E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhe fora dito. E todos os que a ouviram se maravilhavam do que os pastores lhes diziam. Nessa parte do nascimento de Jesus, eu queria destacar que no mundo nós vamos ter aflição. O próprio Jesus disse. Imagina que o Filho de Deus nasce milagrosamente concebido numa virgem. E o lugar que ele nasce é um estábulo, numa manjedoura. A gente podia pensar, Deus não sabia que seu filho ia nascer, por que que não organizou espaço para ele nas hospedarias? Por que que ele teve que nascer quando estava fazendo uma viagem? Por quê? Várias perguntas. Só que na vida, nós vamos ter os nossos problemas para vencer. Assim como Jesus teve já no começo do nascimento. Às vezes a gente se questiona por que que Deus fez isso ou fez aquilo com a gente. Mas há coisas que Deus não explica, ou que vai explicar lá na frente. Aqui no caso, foi para cumprir as profecias. Mas por que que não profetizou diferente? Essa foi a vontade de Deus, que Jesus viesse da descendência de Davi, que Jesus nascesse na cidade de Davi, que Jesus nascesse de uma virgem. Mas não foi da vontade dele de que ele nascesse num palácio, não foi da vontade dele que ele nascesse nas famílias mais ricas, não foi da vontade dele que soubéssemos a data do nascimento, talvez para a gente não idolatrar essa data. Não foi da vontade dele muitas coisas que a gente não consegue explicar, só imaginar. Outra coisa que eu vejo aqui é que os pastores vão lá e a Bíblia diz que eles dizem todas as maravilhas que os anjos disseram, e isso conforta o coração dos pais. Mais na frente vão dizer, a Bíblia diz que Maria ouvia isso e guardava em seu coração. Eu imagino que Maria e José estavam com a fé abalada, porque eles poderiam estar pensando, um anjo vem, me aparece que nós vamos ser pais do Filho de Deus, vamos ser mordomos dele aqui na terra, e ele me faz isso, nascer nesse aperreio todo, num estábulo, numa manjedoura, sem os melhores meios. E eu imagino que a fé ali estava abalada, assim como a fé de João Batista foi abalada quando ele foi preso. João Batista chama seus discípulos e diz assim, vai lá e pergunta se aquele mesmo é o Cristo. E olha que João Batista já tinha dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou digno de amarrar tuas sandálias. Mas quando ele é preso, ele diz, pergunta se aquele é mesmo Cristo. Fé abalada. Os discípulos vão lá e perguntam, e Jesus diz assim, vai lá e volta e diz todas as maravilhas que você está vendo. E aqui Maria e José talvez passa pela mesma interrogação, como é que nasce o Filho de Deus e eu estou nessa situação? Por que que eu não estou num lugar melhor? E aí vem os pastores, e os pastores relatam tudo aquilo que os anjos disseram. Relata aquela legião de anjos louvando a Deus pelo nascimento. E aquilo ali enche o coração dos pais, enche o coração de Maria, enche o coração de José de fé novamente. Às vezes, muitas vezes, nós vamos desfalecer na fé. Os problemas vão tentar nos cobrir. Às vezes nós vamos interrogar a Deus e questionar a Deus, será que eu estou na fé correta? Será que eu estou seguindo da maneira correta? Será que eu estou fazendo o correto? Mas se você mergulhar na palavra de Deus, se você mergulhar em oração a Deus, com certeza você vai ser acariciado, vai ser confortado pela palavra de Deus. E outra coisa que eu vejo aqui, muito interessante, é que a Bíblia diz, pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O que chama a atenção é que não nasceu hoje
aquele que vai te dar as bênçãos que você quer. Não nasceu hoje aquele que vai ser o teu servo e que você vai mandar nele, apesar que Jesus disse que era servo de todos. O que ele diz é que nasceu hoje o Salvador. Jesus é o Salvador, meu e seu. Nós precisamos colocar Jesus no local correto, porque ele nasceu para nos salvar, além de outras coisas que nós vamos ver agora. Mas a principal está dita nesse versículo: nasceu o Salvador. Ele está para te salvar de você mesmo, te salvar do pecado, te salvar do juízo de Deus, te salvar do mundo. O Salvador. Lucas 19:10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós somos ovelhas perdidas até achar Jesus, até Ele nos levar de novo para o aprisco de Deus. Enquanto não acharmos, nós somos ovelhas perdidas, estamos errantes nesse mundo. 1 Timóteo 1,15 diz: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, disse Paulo. Mas Paulo aqui foi muito duro com ele mesmo. Eu diria que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, dos quais você é o pior. E você e eu sendo os piores dos pecadores, Jesus veio para salvar eu e você. Talvez você diga: ah, mas eu nunca matei, nunca roubei. Ah, mas eu tenho um coração bom. Ah, mas eu sou uma pessoa de uma índole boa. Todo pecado separa um homem a Deus. Não há ninguém bom, disse Jesus, a não ser Deus. Nossa justiça é como trapo de imundícia, disse Jesus, disse a Bíblia. Não se ache bom, não se ache justo. E Jesus veio para salvar os pecadores, do qual você é o pior, do qual eu sou o pior. Primeiro João 5,11, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Jesus veio para isso, para te salvar, para me salvar. João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Jesus veio para isso, para me salvar, para te salvar. Não importa a data que ele nasceu, ele veio para isso. E ele veio só para isso. Não dava para Deus fazer de outra maneira. Primeira pergunta, ele não veio só para isso. Segunda pergunta, ele poderia até fazer de outra maneira, mas a maneira que ele escolheu foi essa. A Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados. Os pecados antes eram remidos através de sangue de ovelhas, de bodes, de touros. E Deus faz uma nova aliança, uma eterna aliança no sangue poderoso do seu Filho, puro, para que ele, uma vez derramado, todo o pecado do mundo poderia ser perdoado. Então ele resolveu fazer dessa maneira. E creia, essa maneira foi a melhor maneira. Por isso, o mais importante não é o nascimento de Jesus. Claro que é muito importante que o Verbo se fez carne, mas o mais importante são o final das coisas. É que Jesus morreu, é que Jesus secou o seu sangue por você e por mim, é que Jesus se entregou, se sacrificou, ressuscitou
e está vivo, para que a gente possa hoje ter os benefícios, principalmente o da salvação. E quais são os outros benefícios? Quais são as outras coisas que Jesus veio? Aliás, ele veio para anunciar o reino de Deus. Marcos 1,38, e ele lhes disse: vamos às aldeias, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Jesus veio para pregar, para anunciar as boas novas, o evangelho, o reino de Deus. Isso que nós fazemos nas igrejas todos os domingos, todas as sextas, todas as quartas, lá no Parque Universitário, anunciando, pregando o reino de Deus, as boas novas. E João Batista começou essa pregação, Jesus continuou, cumpriu a lei, os discípulos, apóstolos continuaram, e hoje nós, discípulos de Jesus, continuamos. E vocês, discípulos de Jesus, continuam. Na ceia onde vocês vão hoje, pregue a Jesus, diga que Ele nasceu para isso, para nos livrar do pecado. E Ele veio para quê mais? Além da salvação e além de pregar o reino, para nos tirar o pecado. 1 João 3,5, e bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. João Batista disse, em João 1,29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia uma necessidade urgente da parte de Deus de acabar o pecado, de perdoar os pecados, de tirar a força do pecado dos homens, e foi para isso que Jesus veio. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Libertar de quê? Do pecado. O pecado é uma prisão, o pecado acorrenta. Conhecereis Jesus e Jesus te libertará desse pecado. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Hebreus 9,28 diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Tirar pecado e salvação. E olha que ele diz que veio para tirar o pecado de muitos. Ele não veio tirar o pecado de todos, foi de muitos. Explica isso. A salvação por Jesus e o perdão dos pecados está disponível para todos, mas nem todos tomam posse disso. Por isso que nem todos vão ser salvos. Por isso que nem todos vão ter pecados perdoados. Aqui diz: foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos. Então todo aquele que o aceitar como único, eterno, suficiente Salvador, terá o pecado perdoado. Aquele que não fizer isso, não tomar essa decisão, o pecado continua com ele. Só Jesus pode nos livrar do pecado. Ele veio também desfazer as obras do diabo. Para isso Jesus nasceu. 1 João 3,8, a segunda parte diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A Bíblia traz a característica do diabo como ladrão, João 10,10, como lobo, João 10,12, anjo de luz, 2 Coríntios 11,14, tentador, Mateus 4,3, pai da mentira, João 8,44, príncipe das trevas, príncipe desse mundo, João 12,31, e várias outras características o diabo tem. Só que Jesus veio para desfazer essas obras, essas características que o diabo tenta implantar em nossas vidas. E ainda mais, ele veio para nos reconciliar com Deus. Agora ele é Deus conosco. Colossenses 1,20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo
todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Por meio dele, tudo foi reconciliado. Outro benefício quando eu aceito Jesus, eu me reconcilio com Deus. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Ele pode te reconciliar com Deus, só Ele pode te mediar com Deus. Não há um outro mediador, não há uma medianeira, não há um pontífice, não há uma outra ponte, não há uma outra verdade, não há nada nos céus e na terra que possa te ligar a Deus, só Jesus. Romanos 5:6 até o 12. Isso é muito forte, esses versículos. Acompanhe comigo. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos pecadores. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Amados, Deus provou o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Já imaginou um pai saber que seu filho vai nascer para sofrer e morrer? Foi isso que Deus fez. Deus se fez carne, Deus veio à terra para morrer por mim e por você, e nós ainda sendo pecadores, difamadores. E aqui eu finalizo, já quase finalizando, para fechar o pensamento. O pensamento é que nós falamos, não sabemos a data, mas Jesus nasceu. E isso dividiu a humanidade em antes e depois dele. E muitos ainda hoje são transformados. Do jeito que ele nasceu do Espírito de Deus, nós precisamos nascer também. E o nascimento dele foi profetizado, foi cumprido, através de Maria de José. Ele nasce, e o nascimento dele há alguns propósitos, que nós acabamos de ver. E para fechar esse ciclo, o que eu faço para ter esses benefícios do nascimento de Jesus? Porque para muitos, Jesus nasceu, Jesus morreu e está tudo certo, acabou. Nós vão para as suas ceias hoje, vão ouvir suas músicas, vão tomar suas bebidas, vão comer suas comidas, no final vão rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e acabou. O que é que eu faço para ter esses benefícios? Arrependei-vos cada um de vós e seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos 2:38. O que é que eu devo fazer para perdão dos meus pecados? Jesus já veio, mas eu preciso arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Por isso que eu perguntei no começo:
Tem alguém aqui que ainda não foi batizado? Algumas pessoas levantou a mão. Eu confesso a vocês que eu não me recordo quem foi. Mas independente, aceite a Jesus como o único, suficiente e eterno Salvador e se batize, porque a palavra de Deus está dizendo: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Salmo 37:5 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entrega teu caminho a ele, entrega a tua vida para ele. Que a tua vida não seja só tua, que a tua vida não seja de controle teu. Perca o controle da tua vida e entregue para Jesus. Assim como se ele se entregou na cruz e morreu por você, morra para você mesmo. Confia nele e no mais, tudo ele fará. Disse Jesus em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 3:35, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Todas as coisas estão na mão de Jesus. Ele conquistou tudo aqui na cruz. Não pegue isso da mão de mais ninguém, só pegue da mão de Jesus, porque todas as coisas Deus, o Pai, entregou na mão do Filho. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus permanece nele. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Romanos 10:10. Se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor, confesse Jesus hoje, que Ele é o único, suficiente Salvador da tua vida. Porque se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não basta você crer no teu coração, você precisa confessar, você precisa dizer: Ele é meu Senhor, Ele me salvou, eu sou seu servo. E dizer isso para todo mundo, confessar Jesus, ser seu seguidor, ser seu discípulo, e de mais ninguém. Ele nasceu para esse propósito, para nos livrar da ira de Deus. Foi para isso que Jesus nasceu. Ele não nasceu para a gente trocar presentes. Ele não nasceu para a gente fazer amigo oculto. Ele não nasceu para que a gente viva de maneira indiferente disso. Se Jesus nasceu, independente da data, se Jesus morreu, e se Ele era o Filho de Deus, e se com a morte dele eu tenho o pecado perdoado e a salvação, eu preciso crer nisso, eu preciso cumprir isso, eu preciso fazer valer isso a pena. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Se eu pudesse dar um conselho hoje, seria: eu tive até uma oportunidade ontem, mas não preguei, porque já era no final da confraternização, já tinham feito as rezas, e perguntaram se eu queria dar uma palavra. Já era 2h da manhã, e eu disse que não. Tentei justificar aqui, mas ainda assim está errado. E se eu pudesse dar um conselho nas confraternizações de hoje, que você vai, se houver oportunidade, pregue a Jesus, pregue Ele
pregue mais ou menos o que foi dito aqui, o que o Espírito Santo te lembrar para dizer. Não precisa fazer um negócio formal, um negócio com começo, meio e fim, algo bem elaborado. Fala o que o Espírito Santo for te dizendo, mas leva para esse lado de Jesus nasceu com um propósito de nos salvar, de nos libertar, de perdoar os pecados, e que Ele nasceu para morrer. Ah, mas todos nasceram para morrer, mas Ele nasceu para morrer por nós, pelos nossos pecados, derramando sangue puro. E aqui, como nós lemos, talvez alguém ouse morrer por um justo, mas morrer por pecadores foi o que Ele fez. Vamos fechar os olhos para a gente orar. Senhor Deus, nosso Pai e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esse povo que o Senhor trouxe para a tua igreja hoje. Eu agradeço por cada um, Senhor, que saíram de suas casas para estar aqui na tua casa, Senhor. Toca em cada um agora, em nome de Jesus. Fala com cada um, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho. Ele se fez carne, habitou entre nós, habitou no meio de um povo imundo, de um povo pecador, mas para isso Ele veio, para desfazer as obras do diabo, para nos dar a salvação, para nos dar perdão dos pecados. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa chance, essa porta, essa oportunidade. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagens. Obrigado, Senhor, por essa porta. Obrigado por esse caminho. Obrigado por essa verdade. Eu declaro, Senhor, que essa verdade, que essas bênçãos, que o perdão dos pecados seja derramado sobre a tua igreja. Que o teu Espírito seja derramado sobre a tua igreja. Assim como Jesus nasceu pelo teu Espírito, eu peço que cada um aqui hoje, Senhor, nasça pelo teu Espírito. Que o Espírito Santo venha jorrar, venha encher, venha preencher, venha religar, venha reviver em cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, toca todos que estão aqui, não deixa sair da mesma maneira. E que todos, Senhor, vá para a sua ceia, ungido pelo Senhor. Senhor, diz o que eles devem falar. Que sejam testemunhas vivas do Senhor. Que sejam discípulos do Senhor. Que sejam luz no mundo. Eu declaro que cada um aqui sejam luz no mundo. Seja batizado com o Espírito Santo para isso. Em nome de Jesus. E eu queria dar a oportunidade agora. Se tem alguma pessoa aqui que deseja, anseia entregar a vida para Jesus, se quiser fazer isso agora, nós vamos orar por você. Quem quer entregar a vida para Jesus, levanta a mão que eu vou orar por você. Talvez você esteja se perguntando: eu estou sentindo aqui algo bom, eu estou sentindo a necessidade de fazer isso, mas estou com dúvida. Isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo te incomodando. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence de toda justiça, do pecado e juízo. Jesus disse em Apocalipse 3:20 que estou à porta e bato. Aquele que se levantar, ouvir minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se você está sentindo isso, não tenha dúvida. É Jesus batendo a porta. É o Espírito Santo convencendo. Não deixe para amanhã. Tem alguém nessa situação que quer entregar a vida para Jesus hoje? Se tem, eu vou orar por você. Se não tem, eu vou finalizar com uma oração e passar a palavra para o pastor de Assis, para ele dar as bênçãos finais. Mas eu quero dar a última chance. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje? Amém. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje.
Obrigado por um dia o Senhor mandou o seu filho. E obrigado por esse teu povo que o Senhor trouxe aqui hoje. Abençoa cada um, Senhor. Fala com cada um ainda hoje.